fecha o cerco contra os assassinos do taxista, o ex-vereador João Coelho, da cidade de Agudos do Sul, região metropolitana de Curitiba. 2 pessoas foram presas e outras podem ter envolvimento no homicídio. Depois das prisões, a família pede também que o próprio filho da vítima seja investigado. Deixa eu conversar com o Tiago. Tiago, quando a família pede que o próprio filho seja investigado, é porque ela suspeita dele. Qual o motivo dessa desconfiança? É pelo histórico, Paulo. O Ricardo, o filho do taxista, infelizmente, esse rapaz, ele descambou para o mundo do crime. Era um rapaz que tinha problemas com drogas. A informação do irmão, do Jorge, o irmão do seu João Coelho, hoje na delegacia lá em Fazenda Rio Grande, ele chamou, a família chamou a reportagem aqui do Cidade Alerta Paraná e falou: olha, a polícia prendeu 2 suspeitos, mas a gente também tem ali uma suspeita em relação ao filho, porque lá no passado, o filho, o Ricardo, era envolvido com drogas, é envolvido com drogas até hoje. O pai era obrigado a dar dinheiro para o filho para pagar ali a dívida que ele contraía com traficantes de Fazenda Rio Grande, Mandirituba, ali da região de Pinhém, Agudos do Sul. Se o pai não desse dinheiro, a informação, tudo isso foi passado pela família. O pai era agredido, a mãe era agredida. E um detalhe, Paulo, eu sei que você recentemente passou por um momento muito difícil, que foi a perda do seu pai. E esse rapaz, quando o pai morre, ele sequer aparece no velório para se despedir do pai, né? Naquele momento difícil ele não participa das músicas, ele não vai ao velório. Isso tudo foi colocando ali uma pulga atrás da orelha da família, que resolveu então procurar a nossa reportagem e pedir que o filho fosse investigado. Você acompanha os detalhes a partir de agora aqui no Cidade Alerta Paraná. Os 2 principais suspeitos de envolvimento na morte do ex-vereador de Agudos do Sul, João Coelho, estão presos. São 2 pessoas que moram na cidade e conheciam a vítima. Segundo apurado, os 2 mataram seu João, que também trabalhava como taxista, e roubaram o dinheiro que ele carregava. Antes de ser morto, seu João Coelho fez um saque em dinheiro de aproximadamente R$15 mil. Esse dinheiro não foi encontrado. Nesta segunda-feira, a família do taxista foi até a delegacia e pediu para que outras pessoas também fossem investigadas. Olha, tem muita coisa ali, mas só que é do próprio filho. Por que o senhor tem essa desconfiança dele? Todo mundo tem, porque ele é um nóia. Batia, tanto no pai como na mãe. Por que ele batia? Para pegar dinheiro para comprar droga. Para a família, a atitude do filho chamou a atenção. O rapaz, após o corpo do pai ter sido encontrado, simplesmente sumiu. Ele sequer teria ajudado nas buscas enquanto o pai estava desaparecido. Ele ficou por ali, saía a noite inteira, veio chegar às 5 horas da manhã, não foi ajudar no mato, fazer para procurar, que todo mundo foi procurar. Ele, como filho, ele tinha que tomar frente, né? Ter sentimento pelo pai, nem isso ele mostrou. Não apareceu nem no velório lá e nem no enterro do meu irmão. O corpo do ex-vereador foi encontrado numa área de mata, longe da casa onde morava. Ele teria sido morto a pedradas. Ele foi espancado e foi judiado, então diz que foram cenas bem pesadas. Os 2 principais suspeitos do crime foram detidos pela polícia lá mesmo em Agudos do Sul. Para a delegada que investiga o caso, confessaram o crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O filho também foi ouvido aqui na delegacia, mas negou qualquer tipo de envolvimento no assassinato do próprio pai. Tem mais coisa e algo muito forte por trás disso daí, que a gente gostaria de saber a verdade, para nós que é a verdade. Porque eu ouvi ele falar da frente da mãe, na minha frente, não tem como não desconfiar. O que ele falou? Ele falou que o pai está morto. Mãe, o pai já está morto, já mataram ele. Como é que ele sabia? De onde veio essa informação para ele falar isso para a mãe? A polícia descartou o envolvimento do filho no crime neste momento, mas diante dessas novas notícias, a investigação deve continuar. Tem mais gente envolvida e nós queremos descobrir quem que é as pessoas. É isso. Então, vale ressaltar aqui no nosso Cidade Alerta, Paulo, que quem levantou essa lebre, quem levantou essa suspeita, foi a família. O seu Jorge, que é o irmão, que mora lá na região de Agudos do Sul, que não gostava do tratamento do sobrinho para com o pai, o irmão dele no caso,
e o cunhado. Bom, aí o William Bittar foi atrás dessa história. A polícia diz que descartou nesse momento a participação do filho no crime. O William Bittar, o filho participou, não participou, a polícia vai investigar esse filho, não vai investigar esse filho. O que a doutora Janaína, a delegada lá de Fazenda Rio Grande, que está à frente desse caso, doutora Janaína Garcia, disse em relação a esse caso? Filho participou ou não participou, Bittar? Tá aí, Thiago Silva, foi até uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, a possível participação do filho do seu João nessa empreitada criminosa, até porque sabia-se ali, alguém sabia que o seu João tinha bastante dinheiro naquele dia, tinha quase 6 mil reais, 2.800 e alguma coisa que foram encontrados ainda com ele, 3 mil reais que foram levados pelos criminosos de acordo com a informação da delegada. O que a delegada diz pra gente? Que está em aberto ainda o inquérito policial, tem 10 dias para concluir esse inquérito e que a família levou sim a informação de que o filho do seu João poderia ter envolvimento nesse assassinato, nessa trama criminosa. Ela não descartou a participação dele. Falou, ó, por enquanto a gente tem os dois autores aqui, né? Os dois autores, um deles inclusive confessou participação nesse crime, falou inclusive como que foi a situação dentro do carro ali, porque nós conversamos ali com a delegada Janaína. Vamos ouvir então esse trechinho da entrevista que a gente fez com ela hoje no meio da tarde ali, em que ela fala sobre um dos autores ali ter confessado esse crime e o que aconteceu dentro daquele carro. Vamos ouvir. O autor, em nenhum momento ele nega, pelo contrário, ele confirma que ele já chamou o taxista, né, para que fosse buscar ferramentas que não existiriam no local. E aí, quando chegou no ponto, que é uma área de zona rural, ele anuncia o assalto. Então, ele diz que a coautora, que seria a namorada, já teria rendido ele com a faca no pescoço, já que ela estava no banco traseiro. E aí ele ainda tenta reagir, sai do carro. Momento que ele diz que ainda consegue pegar 3 mil reais do taxista. E aí, só que antes a coautora teria dado uma facada ali na região do abdômen e costela dele, e aí posteriormente o autor teria finalizado os atos ali com pedradas na cabeça da vítima. Tá aí, Paulo Gomes. Então, a primeira informação ali desse primeiro autor, que ele confirma a participação, conta como foi, até porque para a polícia o crime foi premeditado. Por quê? Porque esse autor, um dos autores, liga para o seu João e fala assim, ó, isso era meio-dia do dia que ele desapareceu, liga para ele e fala, ó, às 3 horas da tarde eu preciso fazer uma corrida contigo, então você me pega em tal local e aí a gente vai buscar umas ferramentas que, de acordo com a delegada, era só uma mentira ali para levar ele até essa área rural ali de Agudos do Sul. A outra autora, ela nega a todo momento, só que, de acordo com a delegada, ela fala o seguinte, ela não consegue dizer os horários, os locais que ela estava, e a gente teve acesso aos nomes desses dois presos, agora presos preventivamente, que são o Aldo de Matos, de 21 anos de idade, e a Sara de Souza, de 23 anos de idade. Esses dois são namorados. Inclusive, depois que acontece esse crime, Paulo Gomes, de acordo com a delegada, eles saem da onde está esse carro, tem um carreirinho. E nesse carreirinho fica 150 metros da casa do pai do Aldo. E ali eles pegam uma bicicleta. Essa bicicleta eles vão até a casa da mãe do Aldo, de acordo com a polícia. E de lá eles ligam depois para um motorista de aplicativo que vai levar eles até São Francisco do Sul. Mas eles foram presos em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, na noite da última sexta-feira. E nós perguntamos, claro, para a delegada sobre a situação, sobre o possível envolvimento do filho do seu João nesse crime. A gente vai ouvir o que disse a delegada. As investigações continuam porque os autores estão presos, mas o inquérito ainda não foi finalizado. Então, a família já repassou à Polícia Civil essa possibilidade e, da nossa parte, a gente deixa em aberto até para a gente concretizar a investigação e encerrar o inquérito com uma veracidade maior de todos os fatos. Fecha-se como latrocínio mesmo, a princípio. Isso, latrocínio, considerando que o intuito dele ali inicialmente era um crime patrimonial, e aí teve essa mudança na logística, resultando a morte do taxista. Tá aí, Paulo Gomes, a vida do seu João nesse caso, infelizmente, custou 3 mil reais, que foi o valor levado aí
pelos autores, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Infelizmente, o seu João, ele tinha esse hábito de sacar grandes quantias, de ficar com esse dinheiro sempre com ele. Num determinado momento teve então esse latrocínio, esse crime cometido contra ele. Resta saber agora se a polícia consegue ligar ou não o envolvimento do filho do seu João nessa empreitada. Até porque uma coisa que me chamou a atenção bem rapidamente, Paulo Gomes, foi quando a delegada fala o seguinte: eles ligam pro seu João, mas eles não tinham um hábito assim de se conhecer, né? Eles falaram, a gente não conhecia muito o seu João. Aí eu até perguntei pra delegada, falei, então como é que eles tinham o telefone pessoal do seu João? Aí a delegada falou, ó, uma possibilidade que, como é uma cidade pequena, Agudos do Sul, todo mundo ali acaba se conhecendo um pouco ali do pessoal que trabalha, eles podiam ter o telefone do seu João. Mas pode ser que não, né, Paulo Gomes? Pode ser que alguém tenha passado para esses autores aí o telefone do seu João, e aí nós teríamos uma terceira, pelo menos mais uma pessoa, uma terceira pessoa envolvida nesse crime. 10 dias é o prazo agora para a polícia concluir esse inquérito policial, e dentro desses 10 dias a gente vai saber se esses dois serão indiciados ou se nós poderemos ter mais uma pessoa indiciada nesse crime, Paulo. Obrigado, Bitar. Se confirmado que foram eles, merecem apodrecer na cadeia. São os lixos. Se confirmados, quero deixar muito bem claro, que ainda não foram. O inquérito sequer finalizado está. Porque você destruir, né? Porque essa pessoa, nenhum de nós mortos temos uma segunda chance. E eles terão quantas? Quantas mais terão? Porque cometem crime com essas histórias de progressões. Quanto tempo efetivamente vão pegar de cana?